Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de um deck de spells, que é o deck de Zed. Então o deck tem inúmeras spells, né? E aí a gente vai controlando o campo de batalha, controlando a mão do oponente com essas spells. Essas spells, quando a gente utiliza, nossas cartas ganham alguma coisa, como por exemplo, o nosso poder de destreza, que toda vez que eu utilizo uma spells, ele ganha mais um, né? E aí a ideia é deixar esses bichinhos fortes, a gente tem outros bichos aqui também que compõem o deck, e conseguir dar dano no oponente também com habilidades de ir dar dano, como por exemplo, golpe lampejante, que causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, e explodir em raios, que causa 2 pontos de dano a qualquer alvo, e se eu utilizar o reforçar dela, eu vou causar 6 pontos de dano. É uma carta que veio nessa última coleção de Foundation. Então vamos dar uma olhada nas outras cartas que compõem o deck. A gente tem Nakorja, que é para controlar o campo de batalha. Então, por uma mana azul, eu consigo fazer o oponente retornar uma criatura que ele controla para a mão do seu dono, ou eu posso retornar uma criatura minha para minha mão, né? Se a gente presentear com peixe, ou seja, dar uma ficha de peixe 1/1 para ele, eu posso retornar qualquer permanente para a mão do seu dono. A gente tem um talento classe, nesse caso, esse talento com uma mana azul, eu crio uma lontra com destreza 1/1, então toda vez que eu utilizo uma spells, essa lontra vai crescer até o final do turno. Com 4 manas eu chego ao nível 2. Quando essa classe chegar ao nível 2, eu devolvo uma card de mágica instantânea feitiço do meu cemitério para minha mão. Então posso descer ela no turno 1, descer uma lontra, utilizar habilidades no turno 2 e 3, e no turno 4, se eu subir ela para o nível 2, ela volta, posso voltar uma spell para minha mão. E no nível 3, toda vez que eu conjurar uma mágica instantânea, um feitiço, eu vou criar uma criatura lontra azul-vermelha, 1/1 com destreza. A gente tem 3 passos à frente, que é uma anulação muito interessante, né? Que ela possui série. Com 3 manas eu anulo a mágica alvo. Com uma mana azul, 3 incolores, eu crio uma ficha, que seja uma cópia de um artefato ou criatura alvo que eu controlo. E daí com uma azul e 2 incolores, eu compro 2 cards e descarto um card. A gente vem com Explodir em Raios, que foi uma carta que foi lançada em Foundation, né? Uma mana vermelha causa 2 pontos a qualquer coisa. Ela tem a habilidade de reforçar, que eu posso pagar mais 4 manas incolores, então eu vou gastar com ela com 5 manas, e aí eu causo 4 pontos de dano a qualquer coisa. A gente tem o Anguro, que é para comparar cartas, né? A gente olha as 3 cartas do topo do nosso deck e compra uma, basicamente. Golpe Lampejante, causa 3 de dano a qualquer alvo. E aí a gente está utilizando a Vibra. A Vibra é bem legal nesse deck, porque como feitiço, ela tem uma aventura de feitiço, eu devolvo a permanente alvo de não de terreno para a mão do seu dono. Então eu consigo voltar qualquer coisa para a mão do dono. E quando eu desço ela como uma criatura, toda vez que o meu oponente jogar uma carta 3 ou menos de custo, né, de mana, ele perde um ponto de vida. Então isso que a gente vai pingando um ponto de vida no nosso oponente. A nossa win condition é basicamente os 2 Planeswalkers, né? Que a gente tem a Jaya, que coloca uma criatura monge com destreza 1/1 em campo, e a gente tem o Hal, Raciocínio Estalante, que também coloca uma lontra 1/1 em campo de batalha com destreza. Então são as maneiras da gente colocar nossos bichinhos em campo de batalha e ficar subindo o poder deles para dar dano. E aí, o mais interessante do HAL é que toda vez que eu utilizo uma carta, uma mágica instantânea ou feitiço, ele aumenta em 1. Então eu consigo aumentar, chegar a 10 muito rápido. E daí quando eu utilizo o menos 10 dele, eu compro 3 cards e eu recebo o emblema com as mágicas instantâneas e os feitiços que você conjura, tem rajada. Quando você conjurar esta mágica, copie para cada mágica conjurada antes dela neste turno. Então eu posso escolher novos alvos. Então quando eu chego isso aqui no turno 10, eu utilizo menos 10 e daí eu finalizo utilizando minhas cartas de dar dano. A gente está vendo com 2 soberanos, que é o soberano dos Poços, que é 3 manas azuis, por causa da eminência, né? A gente compra 2, descarta uma, então é uma maneira de comprar carta. E a gente vem o soberano do Bode da Caldeira, que causa 4 de dano a qualquer alvo. É uma maneira também de colocar um bicho em campo, dar dano no meu oponente e fazer uma pressão. Além disso, a gente tem a Baleia, que tem uma mágica instantânea, que é uma aventura. O dono da criatura atacante alvo que você não controla, coloca própria escolha, no topo ou no fundo do próprio Grimório. Então o oponente atacou, a gente usa a Baleia para ou colocar no topo ou no fundo do próprio Grimório do oponente, a gente atrasa ele muito, né? E a gente vem com a Virtude da Coragem, que com 2 manas ela causa 2 pontos de dano a qualquer alvo.
e depois você utiliza ela como encantamento, toda vez que uma fonte causar dano, uma fonte que não seja um bicho em combate, eu posso comprar uma quantidade, aquela quantidade de cartas. É uma maneira da gente comprar cartas e tentar finalizar o jogo também. Tem bastante coisa aqui na nossa reserva que dá para mudar. Por exemplo, além do soberano, eu estava usando Kiora porque a gente joga muita mágica para o nosso cemitério. E com ela em campo de batalha, a gente consegue fazer um bicho 8/8, uma criatura lendária ficha. Mas às vezes ela funciona muito bem nesse deck, às vezes não. A gente tem a Chandra também, que é uma excelente carta para finalizar o game, eu deixei aqui na reserva. A gente tem Frisson da Possibilidades, que é uma carta de comprar carta e descartar. É uma mágica instantânea, bem interessante. Aqui eu deixei mais 2 Anulação, que é Interferências Fantasmas. E aqui também tem um outro talento vermelho, que é o talento do Artista. Pode ser uma possibilidade de jogar, é bem interessante também. Toda vez que eu jogo uma mágica, eu posso descartar um card e comprar. Então a gente vai ficar rotacionando o nosso deck com isso daqui. As mágicas não de criatura que você conjuram custam 1 a menos. E aí, se no nível 3, toda vez que uma fonte de controle causa dano de combate a um oponente que não uma permanente, em vez disso ela causa aquela quantidade de dano mais 2. Então dá para finalizar muito mais o game do que com a virtude, né? Poderia ser uma possibilidade, né? A gente utilizar ela no lugar da virtude e no lugar do soberano, porque ela compra a carta e ela também ajuda a gente a dar mais dano no late game, né? Se a gente conseguir chegar ela para o nível 3. A gente vai gastar 2 manas, a gente... no turno 4 ou no turno 5, talvez a gente consiga upar ela. A gente vai jogar umas primeiras partidas dessa maneira e depois a gente faz as modificações que a gente acha mais interessante, ok? Bora lá para nossas partidas. Então aqui a gente vai começar a nossa primeira partida contra a Sara 3. A gente tem turno 1 com o talento do caçador, a gente tem turno 2 com a Vibra, que a gente consegue voltar coisa para mão. A gente tem turno 3, a gente consegue voltar coisa para mão com na Corja. Então a gente tem bastante coisa interessante aqui para utilizar. E a gente tem mana azul. Tá, como ela não fez nada, eu vou descer um terreno virado pra gente ter 3 manas no próximo turno. De qualquer forma, eu esqueci de falar sobre os terrenos, mas a gente tem esse terreno aqui que é bem interessante, forma uma 2/1. Bem legal. E a gente pode usar o Scry 1. Pode fazer isso, voltar pra mão, né? Nossa, mas gastar 1 de mana nisso daqui é muito ruim. Não compensa. Não compensa a gente ativar o nosso terreno também. Porque ele forma um 2/1 e isso daqui morre. Tá. Talvez o ideal seria ter voltado no turno passado e a gente ter utilizado o Scry aqui. Tá, ele atacou, a gente toma esse 1 de dano.
Que a gente vai causar 2 de dano nele, ou ele vai matar uma criatura dele. A gente pode subir a nossa classe com nível 2 no próximo turno, talvez. A gente volta Burst Lightning para mão. Ele vai descer alguma coisa com Raid de novo. Outra raid. Provavelmente não é um deck de raid. Tá, a gente vai voltar algumas coisas pra mão dele, né? A gente vai voltar... A gente pode matar esses 2 goblins, a gente pode... Esse aqui voa ainda, né? Voa. Tá. A que ponto compensa eu descer isso daqui? Acho que não compensa, né? A gente vai ter que esperar ele voltar. Talvez a gente faz isto.
Ele vai ter que matar a Viper, né? Senão ele vai ficar tomando 1 de dano. Porque a maioria do deck dele é composto de cartas com 3 de custo para baixo, né? Pega vermelho, preto e verde. Isso aqui vai morrer, de qualquer forma. É uma carta que tem Ward 2, mas ele usa isso daqui. Que sacrifica alguma coisa, mata. Então... ele vai atacar com Timbones. Porque daí tem Death Touch, eu não vou procurar aqui. Vou colocar aqui porque senão isso aqui vai morrer. Eu não tenho nenhuma outra carta na mão. Que tanto de bichinho 1/1 em campo. Era muito fácil ele ter matado a baleia. A gente tava pensando em rodar aqueles Brothers Lock que dá 3 de dano em todo mundo. Mas eu acabei não colocando no deck. Caramba, mas também não, a gente não compra... Bom, a gente tá comprando as coisas do nosso deck, né? E aqui, tipo assim, morre muito fácil, né?
E aí ele bota mais bichinho 1/1 no campo. Essa partida aqui não deu, pessoal. Foi muito mal essa partida. Foi muito mal. Bom, então a gente vai pra nossa segunda partida com o deck. A gente agora tá jogando contra o Mental. A gente tem turno para comprar carta, a gente tem turno para anular. E se a gente comprar uma mana, no turno 4 a gente desce o Hall. Eu vou matar isso porque depois, tanto com a Baleia contra a Viper, eu consigo matar essa ficha. Independente do valor dela, se eu retorno para a mão, isso morre. Isso não dá para matar. Tem 69 cartas no deck. Eu vou matar isso daqui porque eu posso voltar aquelas permanentes para mão ali. Legal. Tá, essa 2/2 tá tranquila. A gente consegue matar ela aqui, né? Então a gente vai só pra Viper. E vamos finalizar a partida. A gente pode comprar carta no próximo turno. Vai comprar o talento porque eu quero descer o talento e aí eu quero ter mana para anulação. E eu não preciso fazer mais nada por hora. Ele tem 5 manas, ele deve ter alguma coisa grande que ele não está utilizando. E aí a gente anula. E agora a gente pode descer isso. Colocar mais outro Lompro em campo. Na verdade, eu deveria ter descido a minha mana, né? Porque daí eu poderia ter espaço pra Into the Field. Mas tudo bem. Eu posso retornar isso pra mão, não posso? Sim, senhor. Posso retornar isso pra mão. Se eu retornar isso daqui para mão, eu causo mais 2, 3, 6, 7, 8. Depois eu tenho mais 3.
Tá, a ideia é chegar aqui no turno 10. A gente volta isso aqui pra mão, se ele descer novamente. Tá. Volto pra mão, dá 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que a gente ganha a partida fazendo assim. A gente volta isso pra mão. Todo mundo ganha poderzinho. A gente dá 3 de dano aqui. Vai pra 11. A gente dá mais 2 de dano. E aí a gente finaliza com 3 ataques das lontras. Então é mais ou menos essa a ideia da partida. Meio que tentar controlar, tentar descer as lontras e finalizar o jogo. E aí vamos para uma terceira partida com esse deck, ver como que vai funcionar. A gente vai ter sorte da primeira ou da segunda. A gente vai jogar contra o Doc Shantinai. E aí a gente tem compra de carta no turno 2, a gente tem Artist no turno 2. A gente tem Lightmare. Então acho que dá pra manter que no turno 1 a gente usa o Surveio. A gente tá contra um deck preto e verde, então a gente vai usar o Surveio. A gente vai manter a compra de carta. Porque daí no turno 2 a gente vai descer uma ilha, a gente vai descer o Artist, e daí no turno 3 a gente vai utilizar alguma coisa para comprar carta e tentar procurar mana. Então esse é o nosso plano. A gente pode tentar fazer isso voltar para mão. Até pode. Tá, vamos por turno 3 aqui. Turno 2 na verdade, né? Ok. A gente tem outro. Eu esqueço que esse deck utiliza isso daqui para matar encantamentos. Tá, ó, seguinte. No próximo turno a gente vai descer um Mirrex. A gente vai upar isso aqui por 2.
por hora é só. Jogar um bichinho de novo. Meu turno, né? Tá. Ai. Vamos voltar pra mão de novo, né? E aí a gente joga isso daqui. A gente joga você para. Se ele comprar a Vraska, a gente perde. Enquanto a gente vai fazendo isso. Isso aqui não está sendo muito eficiente. Talvez deveria descer o HAL. Porque agora se ele ativa isso daqui, a gente vai tomar 36 marcadores. Bom, pessoal, hoje foram apenas 3 partidas, não deu pra gente testar muito bem o deck, que eu acho que ainda dá pra fazer algumas considerações, eu ainda quero modificar, eu acho que não tá do jeito que eu gostaria que o deck rodasse. Eu já joguei várias partidas com esse deck, algumas partidas foram bem tranquilas de controlar, outras tá um pouquinho mais chatinho. Esse talento pode ser uma coisa interessante, mas eu não sei. Talvez a virtude também, não sei. Talvez aumentar a quantidade de HAL aqui, mas eu não tenho Coringa pra isso ainda. Então tem que dar uma esperada. Talvez usar 2 compras de cartas. Eu tava usando Kiora também, mas ainda não foi tão interessante assim. A ideia do deck é descer esse talento classe 1, o Stormclaster Talent por turno 1, fazer as lontras, controlar o game, talvez experimental, talvez não esteja indo tão legal aqui, talvez isso daqui seja mais interessante. Aqui eu compro 2 cartas e descarto uma. O bom de descartar, porque às vezes se a nossa mão estiver ruim, a gente consegue descartar. Aqui eu escolho, né, entre 3 cartas. Então talvez a gente possa rodar com 2 e 2 de você. E aí tá faltando coisa para finalizar o game, né, na verdade. A gente consegue finalizar bastante com o HAL, mas ainda tá faltando coisa para fechar o game. É um deck legal de jogar, é um deck de Zet bastante legalzinho, tem bastante possibilidades. Mas ainda falta, sabe quando falta aquele detalhe no deck? Falta uma coisinha.
E eu ainda não sei o que eu poderia adicionar aqui. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham dicas de como melhorar esse deck, como deixar ele mais interessante, talvez tirar algumas coisas aqui. Tem coisa estranha demais. É um deck bem pesado, né? A gente tem muita coisa... muito mítico, muita rara. A gente tem 3, 4, 5, mais 4 rara aqui, mais 2. E a gente tem 2, 4, 6, 8 raras. Sem contar que a gente tem Kiora, que é raro. A gente tem Overlord, que é mítico. E a gente tem o talento do artista ainda. Tem que tomar muito cuidado com esse talento do artista, né? Para utilizar. Tem umas jogadas interessantes, mas ainda tá ficando difícil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Caso tiverem comentários sobre o deck, o que daria para tirar, o que a gente poderia testar, escreve aqui para mim nos comentários e a gente faz os testes. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.